Dr. Caio Portela, da Universidade Anhembi, Morumbi, para falar sobre formação em práticas integrativas. Alô? Bom, primeiro eu queria agradecer a presença dos estudantes, né, aqui, eu acho que isso é importante, né? Vocês estão começando, vocês têm que se engajar politicamente, o que o Ricardo falou é muito importante. Eu queria deixar primeiro, reforçar essa deixa de uma união, né, da classe, da gente entender que a gente faz parte de um organismo, né? Eu acho que, aliás, a visão de organismo é algo muito interessante para a gente entender saúde, né? É vida dentro de vida em aspectos cada vez mais complexos. Isso tem muito a ver com o que a gente está querendo gerar no sistema de saúde, uma visão alinhada com a complexidade. E não dá para falar de diretriz de ensino sem falar em complexidade. Então eu vou citar um pouco algumas coisas, eu vou ser bem breve, tá? Vou tentar falar em 10 minutos mesmo, no máximo, para a gente poder ter algum espaço de debate sobre essa formação, sobre essa união da classe, que eu acho que vai ser bem importante e bem crucial para acontecer. Primeiro eu já queria deixar à disposição a universidade para sediar qualquer tipo de debate ou encontro, alguma coisa que for necessário para a a Universidade Anhembi está com as portas abertas e a gente pode recebê-los com o maior prazer. Eu vou falar algumas coisas, né? Vou citar só o atual contexto de saúde, vou falar um pouco de complexidade, vou falar a diferença de formação e capacitação, que é o título da fala, na verdade, né? A gente pode diferenciar as duas coisas e dar alguns exemplos de formação de boas experiências, né? Que a gente tem tentado reunir um pouco de tudo isso que foi apresentado aqui hoje dentro de um sistema de ensino e de uma forma de estudar práticas, né? Acho que a própria residência é um grande avanço nesse sentido. Eu vou mostrar um pouquinho das coisas da residência que o Emílio me passou. Então a ideia é essa, né? A gente vive, sem dúvida, uma fragmentação, né, do cuidado, e isso virou realmente uma iatrogenia, como o Ricardo falou, isso é bem importante. A fragmentação virou uma doença por si só, né? A fragmentação do conhecimento gerou muitos benefícios por um lado, mas gerou outros desafios por outro, e a gente está nesse ponto de rever um pouco o que a fragmentação trouxe de benefício e o que a fragmentação trouxe de prejuízo, né? E o campo do conhecimento ele vem absorvendo outras formas de olhar para isso, né? Outras maneiras de interpretar esse processo e de completar essas lacunas que foram criadas, né? Então, as soluções que a ciência criou, ela criou também novos desafios, né? Uma iatrogenia faz a gente pensar em prevenção quaternária, né? O que tem de intervenção que gera mais dano que benefício. A gente tem aqui o desafio das doenças crônicas, do envelhecimento, né? A questão do meio ambiente. Então, muitas vezes a gente tem ficado numa rua sem saída para algumas questões, por exemplo, que foi citado a hipertensão arterial, né? Um exemplo muito interessante, que se eu tiver um olhar unidimensional e não incluir o indivíduo nesse processo, não tem cura, não tem reversão. Agora, se eu olhar por outro ângulo, eu consigo fazer reverter esse processo com outro olhar, né? E os próprios princípios do SUS, eles remetem a toda essa complexidade, e a gente tem que lembrar que está tudo isso lá na política, intersetorialidade, uma visão ampla, integral de saúde, e que a gente agora tem desafios para implementar isso e passar por cima de um modelo que está ultrapassado, né? Então, a gente tem que pensar quais são as competências necessárias de um profissional, que o profissional tem que ter para dar conta desse desafio de fazer a mudança no modelo, né? Eu não acredito que a gente criando um movimento totalmente paralelo e que bate de frente com o modelo resolva. Eu acho que a gente tem que estar dentro do modelo e de dentro para fora mudar esse modelo. Eu não acredito que as coisas mudam de fora para dentro, eu acho que elas mudam de dentro para fora. E para isso a gente tem que saber conversar, né? E tem que saber desconstruir aquilo que foi construído. Isso tem a ver com formação. Se eu não construo um argumento sólido, eu não desconstruo aquele processo. E é o que o Nelson trouxe de manhã. Eu acho que isso é crucial. Então, por isso que a gente talvez tenha que deixar, ou começar a investir mais numa formação mais sólida, como a residência foi um passo super importante para isso. Como eu formo um profissional com essa capacidade de diálogo entre racionalidades. Eu acho que isso é um tema, né, muito importante que a gente tem que tratar nesse aspecto. Como o Ricardo disse, né, existem movimentos paralelos e que se fortalecem, né? A própria atitude transdisciplinar aplicada à saúde. A Unifesp tem um setor de transdisciplinaridade aplicada à saúde que tem feito coisas legais. A medicina integrativa, lá fora as práticas como são estruturadas, né? Baseadas em evidência. Então tem muita coisa legal
está sendo produzida, a gente tem que começar a se ver parte desse movimento como um organismo. Se a gente ficar isolado, não tem força. Então, só para lembrar, eu gosto de usar um exemplo aqui, né, que esse cara, esse Eric Berne, é um biólogo, um cara da biologia que estuda espécies. Ele tem uma fala no TED, quem tiver interesse, dá uma pesquisada, né? Como a complexidade leva à simplicidade. O nome da fala dele tem no YouTube. E ele fala um pouquinho de como a abordagem complexa, ou seja, uma abordagem multidimensional, leva a soluções simples. E a gente tem que começar a trazer isso para a saúde. Como olhar de forma complexa e não simplificada, não só para o nível biológico, incluindo o indivíduo nesse processo, gera uma solução simples, porque a gente tem encontrado soluções complicadas e soluções ineficientes para muitas coisas, né? Os desafios eles têm mudado de nível, né? Então eu preciso resgatar esse saber das medicinas vitalistas contextualizado dentro de uma estrutura de racionalidades médicas que, na minha opinião, foi um grande salto do conhecimento aqui no Brasil, de sistematizar e dizer que cada racionalidade tem a sua contribuição e elas são diferentes e elas são essencialmente leituras diferentes dos indivíduos e que elas podem dialogar. Então, basicamente essa abordagem vitalícia, ela reconhece e favorece a capacidade intrínseca de reequilíbrio presente em cada organismo. Isso é vitalismo, né? Então, em vez de eu tomar como alvo o sintoma, eu tomo como alvo a capacidade daquele organismo de se reequilibrar e tento fortalecer isso na individualidade de cada um. Isso é muito legal, né? Isso tem tudo a ver e vai tocar vários aspectos, várias contradições que estão presentes no sistema e que a gente tem que superar do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. E a formação ela tem que dar suporte para superar esse aspecto. Como diz o Ricardo, produção de evidência é muito importante. Até às vezes encontrando novas metodologias e reconhecendo que as metodologias disponíveis às vezes são insuficientes para medir aquilo que a gente está querendo medir. Então aqui só para mostrar um bom exemplo, né, a Unifesp trabalha com o setor de transdisciplinaridade aplicada à saúde, um modelo de 5 dimensões, né, para integrar as ações de vários profissionais de saúde dentro de uma mesma lógica. Esse modelo é bem genérico, eu gosto de chamar ele de um modelo solar, porque ele atrai coisas, inclusive, de racionalidades diferentes e contextualiza elas dentro de um panorama, um processo onde o adoecimento e o processo de reequilíbrio, ele passa por várias dimensões, né, por várias formas de avaliação e vários profissionais. Isso ajuda a gerar interdisciplinaridade. E as práticas integrativas também podem estar situadas dentro desse modelo de 5 dimensões. Isso é só um modelo de níveis, a gente pode ter outros modelos de níveis, né? Em a gente está estudando um outro modelo de 7 dimensões, né? A gente está propondo um outro modelo. Aqui, só relembrando do conceito de racionalidades, que é super importante para essa construção. Eu acho que toda a formação em práticas tem que passar por isso, na minha opinião, porque ajuda a diferenciar e ajuda a não reduzir a prática a uma racionalidade biomédica, porque ela não deriva dessa racionalidade. Eu acho que isso é importante, manter a origem e o contexto, porque senão a gente trata como uma atividade física simples assim, né? E é muito mais do que isso, o potencial é muito maior, inclusive do ponto de vista clínico, se você for explorar a visão, ela tem uma contribuição muito superior do que a contribuição de simplesmente ser uma prática que gera redução de estresse. Isso me preocupa, sabe? E reduzir prática integrativa a uma parte que gera redução de estresse e bem-estar, e ponto final. Eu acho que isso não é por aí. É muito mais do que isso, né? Então, pensar que, por exemplo, a fitoterapia ela pode ser lida a partir de muitas racionalidades, né? Eu posso ter uma fitoterapia farmacológica, eu posso ter uma fitoterapia simbólica, indígena, eu posso ter uma fitoterapia ayurvédica, e cada uma tem objetivos diferentes. Elas estão olhando para coisas diferentes, elas não são só, não dá para colocar tudo no mesmo nível. Uma está, às vezes, olhando para a constituição, para o nível vital daquele indivíduo, e a outra está olhando para outra coisa, que às vezes é o componente farmacológico. Então a gente tem que ter profissionais preparados para a mudança de estilo de vida, promoção de saúde, né? A gente chegou num ponto onde estilo de vida é crucial. Não dá para eu conceber um processo de tratamento que exclui o indivíduo mais. Isso é enganar o indivíduo, enganar a pessoa de que se ele tomar o comprimido está tudo resolvido. Porque a doença ela não começa ali, ela começa com um olhar, uma postura perante a realidade, um conjunto de escolhas que geram um comportamento, que geram uma relação com o meio, né? E o meio retroalimenta esse processo.
10 minutos. E o meio retroalimenta esse processo, então existe uma relação de complexidade estabelecida que se o indivíduo não se empodera disso, e não adianta o profissional fazer isso por ele, uma hora ele tem que gerar isso nele, porque senão a doença, eu troco de doença a vida toda. E é isso que tem acontecido, né? Então a formação ela tem que partir desse princípio, né? Aqui só mostrando o que o Emílio me mandou sobre as 130 turmas, né? 4.122 formados entre 2002 e 2015 aqui no município de São Paulo, né? Algumas práticas que foram ministradas, né? A própria residência, que hoje conta com os 15 residentes aqui, né, que ela tem 2 anos de duração, 5.800 horas, é uma carga muito maior e que dá a possibilidade de amadurecer muito essa discussão. Eu não acho que toda a rede tem que ser formada dessa forma, eu acho que isso é inviável, mas eu acho que se a gente tiver bons atores espalhados por todo o Brasil, com uma densidade de conhecimento, esses caras podem ajudar a transformar o sistema. Porque eles têm propriedade para falar, e propriedade para diferenciar, e propriedade para articular ações e pesquisas, inclusive, na área de práticas integrativas, né? Então, alguns objetivos, os conteúdos da residência em práticas, né? Tem um eixo comum de políticas públicas, a base da medicina chinesa, práticas corporais, fitoterapia, homeopatia, antroposofia, programa Ambientes Verdes e Saudáveis e termalismo e crenoterapia, né? E aí eu vou também trazer como exemplo o que a gente está fazendo lá na universidade, né? A gente fez uma reforma curricular recente, né? Então, naturologia é um conhecimento que faz esse diálogo entre racionalidades, a gente parte desse princípio. O pessoal lá atrás também tem alguns manuais para quem tiver interesse em conhecer, é só pegar com eles, né? Um bacharelado de 4 anos. A gente tem o intuito de ser uma formação desespecializada, ou seja, de natureza, mais de visão global do que de visão específica, né? A gente tenta colocar para dentro da estrutura curricular um diálogo entre racionalidades, né? Então, minimamente no currículo agora a gente tem a Ayurveda, a medicina chinesa e a racionalidade biomédica, que é a convenção da saúde, que faz com que a gente consiga conversar com os profissionais. Isso é importante, inclusive, para a residência. Como é que eu levo o saber das racionalidades vitalistas para a racionalidade biomédica? Eu tenho que, pelo menos, saber conversar nisso, né? Uma atitude transdisciplinar, né? E uma atitude de empoderamento, autocuidado, mudança de estilo de vida. Isso é bem importante, né? Então, a gente tenta explorar o diferente, o complexo, ao invés do normativo. O normativo é muito esgotado, né, pela biomedicina. E a gente tem que olhar para o outro lado, né? O que nos torna únicos, né? A Ayurveda, a medicina chinesa, tem visões lindas de como olhar o particular, né? Como olhar o cíclico da natureza no particular, como a estação do ano influencia nos meus órgãos, na minha saúde, como as minhas características únicas de cada ser influenciam na minha saúde. Isso é rico, isso abre para a complexidade. Na minha opinião, as práticas integrativas, elas têm um papel de abrir a saúde para o olhar da complexidade. Eu acho que isso não é qualquer coisa, isso é um mega desafio, e se a gente não tiver organizado, a gente vai cair no mesmo erro de resumir as práticas a um modelo vigente que é submetido ao modelo e não questiona o modelo, né? Eu acho que a gente tem que ter organização e união política para que isso não aconteça. Acho que é só isso. Na verdade, eu passei rápido e eu vou deixar o meu contato e estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fábio.